preço da gasolina está um absurdo, todo mundo sabe. Mas será que a gasolina brasileira é a mais cara do mundo? E se não é brasileira, qual será que é? E além de responder todas essas questões, eu ainda vou te dar um panorama geral de como está o preço do barril do petróleo, que é o que mais impacta no preço da gasolina, e como eu acho que vai acabar o ano, a que preço ou em que faixa de preço, e se a gasolina vai subir mais ou não. Começando do começo, a gasolina brasileira é a mais cara do mundo? Não. Está entre as mais caras do mundo? Depende. Isso porque a métrica que a maioria das pessoas usam para analisar se o preço da gasolina brasileira é a mais cara ou do diesel brasileiro é a mais cara, está errado. Eles usam o preço dos outros países ao redor do mundo. Porém, isso é errado. Para descobrir se a gasolina brasileira é a mais cara do mundo, nós temos que ir mais a fundo. Para mim, caro ou barato depende de quem está perguntando. Parece até aquela música de funk. Tá solteira? Depende de quem está perguntando. Não, esquece. Enfim, com a gasolina é o seguinte, apesar da maioria dos países, o valor da gasolina variar pouco entre a média mundial, então se a média mundial está lá em torno de $1,30, a maioria dos países varia pouco ali, $1,40, $1,50, $1,10, $1, varia ali naquela faixa. Tirando, claro, os extremos, né, como a Venezuela, que é praticamente de graça, e a Finlândia, que é caro pra caralho. Mas tem uma coisa que varia muito: o poder de compra. E a Bloomberg fez uma excelente matéria mostrando essa diferença. Em termos de poder de compra, um americano gasta em torno de 1% do seu salário diário para colocar 1 galão de gasolina no seu carro. Em contrapartida, um mexicano precisa de 13% do seu salário diário para colocar 1 galão de gasolina no seu carro. Ou seja, para os mexicanos, a gasolina está muito mais barata, mesmo a diferença nominal, a diferença ali entre os preços dos postos não ser tão grande. Nesse sentido, a gasolina brasileira está sim entre as mais caras do mundo. De um ranking de 61 países, a gasolina brasileira ficou em 51º como a mais barata do mundo. Já em termos absolutos, ela é a 14ª mais barata. Usando essa métrica, a gasolina mais cara não é da Finlândia, não é de Hong Kong, e sim a da Índia. Um indiano precisa de 74% do seu salário diário, médio, claro, para colocar 1 galão de gasolina, em comparação com 16% do brasileiro. Em termos absolutos, claro, a gasolina de Hong Kong, ela é a mais cara do mundo. Mas é claro que o salário médio lá é muito maior do que o nosso salário, né? E nesse meio termo eu viajei para os Estados Unidos, eu vou te mostrar quanto que estava custando a gasolina lá. Então eu abasteci, não foi o tanque cheio, tinha acho que um quarto do tanque, foi $50. Tá bom, Lucas, mas o que eu quero saber é o como você espera que esteja o preço da gasolina no final do ano. Bom, economista não tem bola de cristal, economista não é adivinha. O que a gente faz é analisar o histórico, analisar as variáveis macroeconômicas e tentar desenhar um caminho do que a gente acha que pode acontecer. É claro, eu posso estar errado com a minha estimativa do final do ano? Claro, pode, porque, por exemplo, essa guerra da Ucrânia, ninguém estava esperando. Foi uma coisa muito rápida, mas permanecendo do jeito que está, ou acontecendo o que a gente espera que aconteça, é isso que eu espero para o preço da gasolina no final do ano. Hoje, a gente teve uma queda do preço do petróleo em relação às máximas que a gente alcançou com a explosão da guerra na Ucrânia. Mas a maioria dos especialistas já dizem que isso é uma queda momentânea. Isso porque a estimativa da demanda mundial hoje é de 99,7 milhões de barris de petróleo por dia, 2,1 milhões a mais do que em 2021. Ou seja, temos uma demanda maior esse ano por petróleo. Em contrapartida, a Rússia é responsável por 3 milhões de barris de petróleo diários. Então,
a oferta vai cair em torno de 3 milhões com o boicote ao petróleo russo. Mesmo os Estados Unidos voltando a falar com a Venezuela, voltando a falar com o Irã, o aumento da produção é uma coisa que ainda demora para acontecer, não é uma coisa de curto prazo, são semanas e meses até se estabelecer. Além disso, já desde o ano passado, os países da OPEP não estavam conseguindo cumprir a sua meta diária de produção. Por isso, o preço do petróleo já estava pressionado desde o ano passado. Como o que mais pesa no valor da gasolina, no valor do diesel, é o valor do petróleo e o valor do câmbio, provavelmente os valores da gasolina no final deste ano vão ficar ali na média do final do ano passado. Claro, pode acontecer alguma coisa de, por exemplo, nas eleições, o Lula se elegeu, o Bolsonaro se reeleger e o mercado achar que isso é ruim para o Brasil, o preço do câmbio subir para 6, 7, 8 reais e aí vai levar o preço da gasolina lá para cima. Pode ser que o Putin louco lá deseja jogar uma bomba atômica em algum lugar e aí o pessoal fica muito louco e aí ou a Venezuela falar que não vai. Enfim, são N fatores que podem levar o preço do petróleo ou o preço da gasolina para baixo ou para cima. Mas Lucas, minha estimativa é que no final do ano a gente vai ter um preço da gasolina, o mesmo preço do final de 2021. Eu não sou adivinha, eu apenas estou tentando analisar o cenário hoje para te dar aí um norte para o final desse ano. Além disso, não se esqueça também que uma boa coisa a se fazer é você comprar petróleo ou o contrato futuro de petróleo ou petrolíferas, para que se o preço na bomba subir ou subir muito, você esteja com um hedge, você esteja com uma proteção, porque o que você vai perder abastecendo o seu carro, você ganha nessas empresas ou no petróleo propriamente dito. Então, se vierem com aquele papo, não, porque a gasolina nos Estados Unidos é mais barata, porque não sei o que, bababá, porque lá tem menos imposto. Sim, em valores nominais, a gasolina dos Estados Unidos é um pouco sim mais barata que a nossa. Mas a discrepância maior da gente achar que a gasolina aqui é muito mais cara é porque o nosso salário é muito menor e muito inferior ao salário de um americano. E é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Valeu!